A nossa aventura de hoje começa aqui, na MT-404, que ainda não tem asfalto. Nós devemos percorrer pelo menos 40 quilômetros de estrada de chão, em que as margens têm a plantação de soja e de milho. Claro que toda já foi colhida, mas o que nós estamos buscando mesmo é a piscicultura. Na estrada, poeira, muita poeira, mas a imagem que nos aguardava valeu a pena. Conheceremos agora a Fazenda Native, que está a 45 quilômetros da cidade de Sorriso. E cerca de depois de 1 hora andando em estrada de chão, nós chegamos ao lugar onde ficam, portanto, os peixes. Aqui são 75 hectares de lâmina d'água, ou seja, peixe é o que não falta por aqui. A princípio, nós precisamos fazer um processo de higienização no nosso carro para a gente poder entrar. Isso porque o controle de qualidade é rigoroso. Para evitar que alguma contaminação entre na fazenda, esse cuidado deve ser tomado. Aqui são dezenas de tanques com 2 espécies de peixe, o pintado e a tilápia. Cada tanque pode armazenar até 6.000 unidades. Para cuidar de tanto peixe assim, são necessários pelo menos 25 funcionários diretos. Nossa equipe começa a visita pelo tanque em que estão os peixes pequenos, conhecidos como alevinos, mas esses já estão bem crescidinhos. Esse é o centro de alevinagem, onde os peixes chegam, como por exemplo o pintado, com 6 centímetros e são alimentados. Saem daqui com 20 centímetros, onde segue para um outro tanque, o de engorda, onde serão preparados para o abate. Tem esse diferencinha de tamanho, tá? Que é normal em todas as espécies de peixe, de cultivo. Né? Então agora nessa fase classificam-se e mandam-se para a engorda. Tá? Então vai só peixe padrão de um dado tamanho, no caso esse aqui, né? Nesse padrão vai para a engorda. Tá? E nesse padrão volta para o tanque para terminar de crescer até chegar nesse padrão. E por que uns se desenvolvem mais rápido e outros mais lento? Por causa que o peixe ele tem a característica de dominante e dominado, tá? Então o dominante, que é o peixe que cresce mais, ele vai chegar mais cedo na ração e geralmente, se você demora muito, aí os dominantes comem muito e o dominado come menos. Tá? Inclusive tem uns bem pequenininhos, né? Esse pode ser... Esse já desova, né? Já é uma outra... Esse é um outro fator. É um peixe que desovou dentro do tanque. Então esse, na hora de passar a rede, já passa com uma malha maior, já elimina esse peixe. Então, esses peixes menores, eles são sacrificados e levados para compostagem. Ou se não, esse aqui é prejuízo? Joga-se para matriz. Não se torna prejuízo. Como a gente tem reprodução de espécie carnívora, tá? Que é o caixara e o pintado, então a gente leva os menores que servem de alimento para os reprodutores. Todos os tanques aqui recebem água por um sistema diferenciado. Nenhuma bomba mecânica para movimentar toda essa água. Retirada de um córrego por um canal com liberação ambiental, toda a água chega por gravidade. Bom, a gente está acostumado a ver aí esses tanques cheios de água, mas nós estamos em um que está totalmente vazio. E como vocês podem ver também, está branco. Lisandro, por que acontece isso? Por que esse tanque está vazio e o que é esse branco? Tá. Esse é o processo chamado de calagem. Tá? Aplica-se cal para corrigir o pH e retirar qualquer sobra de peixe que se tenha no tanque. Se tiver alguma contaminação aqui, vai embora. Vai embora. Garantindo assim maior qualidade para o próximo peixe que vai. Exatamente. Para que o oxigênio da água seja conforme os peixes necessitam, são usados esses equipamentos. Sem um aparelho, a água pode ficar escura, principalmente à noite, quando as águas não fazem a fotossíntese e passam a consumir o oxigênio que está na água. Como a quantidade de peixe em um mesmo recinto é grande, o consumo de oxigênio também. No entanto, é preciso ser reposto. Se chama aerador, tá? Esse aparelho tem a função de inserir oxigênio dentro da água. Contudo, utilizando esse aparelho, a gente consegue aumentar a densidade, aumentar o número de peixes produzidos
no mesmo espaço de tanque. Depois de maiores, os peixes são levados para outro tanque, onde recebem ração e são preparados para a engorda. Aqui na fazenda são gastos pelo menos 6.000 quilos de ração por dia. Em média, são necessários 9 meses para que os animais estejam prontos para o abate. Mas até chegar a esse ponto, é necessário muito cuidado. Ao redor da lagoa, são muitos os predadores. Um deles é o biguá, uma ave amazônica. Quando ele está dentro da lagoa, só é possível ver a sua cabeça para o lado de fora. E olha que ele não passa fome, porque desenvolveu uma técnica a qual o possibilita mergulhar à procura da presa. Ao contrário dos biguás, estão as garças e os tuiuius, que não mergulham, mas marcam presença por aqui. A gente tem uma série de predadores, né? E por recursos ambientais a gente não pode matá-los, né? Então a gente tem que conviver aí com um pequeno prejuízo causado por algumas aves. Para evitar que os prejuízos sejam ainda maiores, uma tela é colocada em algumas lagoas, prioritariamente aquelas em que os peixes ainda são pequenos. Peixe pequeno significa mais facilidade para os predadores. São pássaros belos, né? Mas aí em termos ecológicos a gente está aí na natureza, né? Mas pela viabilidade econômica a gente toma um pouquinho de prejuízo, mas tem que viver com isso, né? A gente não pode confrontar o meio ambiente. Mas, prejuízo à parte, é muito bonito ver a revoada dessas aves. Na hora da despesca, muito trabalho também. São necessários aqui pelo menos 8 homens para tirar os peixes da água. Acredite, até um trator é usado aqui. Depois de passar a rede, começa a colheita. Cada tanque do caminhão leva 350 unidades. No caso do pintado, ele sai aí com 1,5 kg de média e 9 meses de engorda. E a tilápia sai com 6 meses de engorda com média de 700 gramas. Mas o cuidado com o bem-estar do peixe também é primordial. Não pode machucar, os que se desenvolveram menos voltam para a água para terminar o ciclo de engorda e o oxigênio deve ser mantido para que o animal não venha a morrer. Mas é preciso todo um cuidado na hora de transportar esses animais. Conforme a gente pode ver aqui dentro do tanque, são várias bolinhas subindo ali de dentro. Isso porque tudo aqui deve funcionar através do oxigênio, para que os peixes não venham morrer. Daqui, eles são levados então lá para a cidade, onde fica a indústria, que vai fazer, portanto, o abate desses animais. Isso só deve acontecer amanhã. Até lá, eles devem ficar conservados assim, como se fosse o ambiente natural. Depois de carregados, os animais seguem para o centro de abate. Mas antes passarão a noite neste tanque de espera. Aqui o oxigênio também fica exalando o tempo todo. Tudo por um controle de qualidade conforme exige a União Europeia.